Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Hebreus do capítulo 10 ao capítulo 13. Um ponto importante desta epístola aos Hebreus é a apresentação do ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus. Ele não era segundo a ordem de Arão, segundo descendência familiar, herança familiar, mas era sim segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha nem antecessores e nem sucessores no sacerdócio. Sendo assim, Melquisedeque acaba sendo realmente um tipo perfeito para Cristo, porque ele recebeu o cargo de sumo sacerdote por invocação de Deus e não por herança familiar, por fazer parte de determinada família, como era o caso do sacerdócio segundo Arão. Enquanto o sacerdote arônico, então, também tinha que oferecer sacrifícios continuamente, tanto pelos pecados das outras pessoas, como pelos seus próprios pecados, o próprio sacerdote precisava oferecer sacrifício mais uma vez e continuamente oferecia sacrifícios por conta dos pecados, até mesmo dele próprio. O Senhor Jesus, ele ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, por isso é mais excelente. Não precisa ser repetido outras vezes. Ele é um sacrifício perfeito. Ele se ofereceu como pessoa sem pecado. E então ofereceu esse sacrifício perfeito. E Jesus, ele experimentou na carne a aprovação que todos nós conhecemos. O grande problema não está em ser provado, em ser tentado. O problema é em ceder à tentação. O pecado se apresenta não na tentação ou na provação. O pecado se apresenta quando nós cedemos à tentação ou à provação, quando executamos a ação na direção da tentação ou da provação. Mas enquanto acontece a provação, enquanto acontece a tentação, não há o pecado em si. Todos passam por isso, inclusive Jesus passou por isso. E exatamente por ele ter experimentado essa realidade, ele é capaz de interceder de forma muito mais compassiva em relação a cada pessoa. A intercessão de Jesus, ela é muito mais compassiva, inclusive por conta dessa realidade que ele experimentou na carne. O capítulo 11 de Hebreus talvez seja o mais citado desta epístola. Talvez o mais citado em todos os tempos do texto de Hebreus. E ele enumera alguns dos grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Os versículos de 4 a 35 desse texto no capítulo 11 de Hebreus registram bênçãos maravilhosas e também registram notáveis vitórias que foram alcançadas por conta da fé, através da fé. E os versículos de 36 até 38 do capítulo 11 de Hebreus registram aqueles que resistiram a grandes provas, resistiram a sofrimento e até mesmo perseguição por conta da fé e resistiram através da fé, com a força da fé. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nós devemos ter isso em mente para que nós tomemos cuidado, porque mesmo que os tempos tenham mudado, haja outras formas de relacionamento, às vezes as mesmas coisas que eram feitas antigamente são feitas hoje em dia, mas com outras formas de encaminhamento. A forma de coleta de impostos é um pouco diferente, os encaminhamentos dentro do casamento, a questão civil e essa coisa toda. Então há diferenças no relacionamento na sociedade, até mesmo por conta de questões tecnológicas, de mudanças, de ajustes. Há várias mudanças, há sim várias mudanças naquilo que acontece no dia a dia, ainda que seja para experimentar coisas parecidas com as que se experimentava no passado. Hoje em dia nós temos algumas diferenças, mas Jesus Cristo, esse não mudou. Ele não mudou. Pode ter mudado a forma como as coisas acontecem, mas a mensagem do Evangelho ainda é a mesma. O convite para ir na direção do arrependimento
ainda não mudou. Esse não muda. Nós podemos ter sim novos exemplos para ajudar a entender novas dinâmicas, novas possibilidades, situações que nós vamos adaptar à interpretação de algo que nós vemos que acontecia antigamente, que hoje acontece um pouco diferente, uma situação totalmente nova que nós precisamos adaptar a alguma informação, mas temos como base as coisas que aconteciam, porque no fim não há nada de novo, diz Eclesiastes. Aquilo que está acontecendo já foi, já aconteceu. Então, ainda que haja formas diferentes para as coisas se realizarem, nós temos sim como fazer alguma comparação com alguma coisa que já aconteceu. Então nós podemos sim usar novos exemplos, observar novas situações, mas nós não mudamos a mensagem e nós não mudamos a vontade do Senhor para fazer a nossa diante das coisas. Pois mesmo que todas essas dinâmicas estejam diferentes e tenham mudado, o Senhor segue sendo o mesmo. Que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.